Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver reações múltiplas não isotérmicas. Então nós vamos começar a ver essas reações para os reatores PFR. Antes disso, vamos só relembrar como que fica o balanço de energia para esse tipo de reator. Então a nossa equação ela vai ficar com esta cara aqui, um dTdV, que vai ser igual a RA vezes o ΔH da reação, menos nosso termo A, vezes a temperatura, menos TA. Tudo isso dividido pela somatória de FI e CPI. Esta equação também pode ser escrita desta forma aqui. Então, basicamente, eu vou trocar o sinal desse termo aqui, invertendo o que eu tenho dentro do parênteses, e eu posso colocar um sinal de negativo tanto no RA quanto no ΔH da reação. Então, você pode encontrar esta equação escrita dessas duas formas. Agora, quando a gente tem reações múltiplas, ou seja, eu tenho uma determinada quantidade Q qualquer de reações com M espécies químicas, o meu balanço ele vai ficar com uma cara parecida. Então, basicamente, eu vou ter uma somatória de menos RIJ, então dependendo aí das reações que eu tenho, menos o ΔH de cada uma dessas reações. E a minha somatória aqui embaixo vai continuar tendo todos os fluxos vezes todos os CPs. Então, só fazendo aqui um exemplo, se eu tenho as reações A dando B e B dando C, e aqui é indiferente sendo reação em série, mas poderia ser uma reação paralela também, então A dando B e A dando C, eu vou ter esta minha equação escrita desta forma aqui. Então, como eu tenho duas reações, eu vou ter duas velocidades de reação com entalpias de reação específicas. E como eu tenho três componentes, no caso um reagente aqui e dois produtos, eu escrevo o fluxo vezes o CP de cada um desses caras. Ok, então vamos aplicar isso num exercício. Então eu tenho as reações A dando B com uma determinada velocidade de reação que é fornecida e 2A dando C com uma outra velocidade de reação que também é fornecida, que vão acontecer em fase gasosa em um reator PFR. Eu tenho a minha alimentação com reagente A puro, alimentado com 100 mols por segundo, com temperatura de 150 graus, pressão constante e concentração de 0,1 mol por litro. Ele pede para a gente determinar os perfis de temperatura e de fluxos molares ao longo de 1 litro do nosso reator. E ele dá o ΔH da minha reação 1 e da minha reação 2, ele dá os CPs de A, de B e de C, o nosso termo A temperatura TA, e como a nossa constante K1A e K2A, ela se comporta com a temperatura. Como que esse exercício vai funcionar? Então, eu vou primeiro selecionar todas as equações que eu vou estar utilizando. Então, como eu tenho que determinar perfis de temperatura, eu vou ter que traçar os gráficos para esses perfis de temperatura. Então, a gente já fez isso anteriormente em outras aulas, por isso eu não vou estar reexplicando tudo isso aqui. Mas eu vou só primeiro separar as equações que eu vou estar utilizando então. Para o balanço molar no meu PFR, eu escrevi para o meu reagente A e para os meus produtos B e C. Então, todas essas equações aqui a gente já viu anteriormente como fazer. Para as leis de velocidade, R1A e R2A foram fornecidos. Eles foram fornecidos como menos R1A e menos R2A. Eu só coloquei eles positivo, então inverti o sinal que eu tenho aqui. Para as velocidades de formação dos produtos, eu tenho basicamente a mesma velocidade da minha reação. No caso apenas, eu vou inverter o sinal, e no caso da minha segunda reação, que é do meu produto C, eu vou estar multiplicando por meio, porque eu tenho 2A dando um C. Para as minhas velocidades líquidas, então, meu RA é a soma dos R's de cada uma das reações, porque eu tenho reações paralelas, então isso está aqui. O meu RB está descrito aqui e o meu RC está descrito aqui. Eu sei que toda essa parte pode ser meio confusa se você caiu de paraquedas só na parte de balanço de energia, mas tudo isso a gente já falou em outras aulas desse curso. Então, se porventura você está muito perdido no que está acontecendo aqui, tenta voltar na aula de balanço molar para reatores PFR, nas aulas das constantes K, onde a gente explica a velocidade das reações, e na aula aqui onde a gente fala de reações paralelas. Se nada disso foi muito problema para você, a gente pode continuar. Pela estequiometria, admitindo aí fase gasosa sem variação de pressão, eu posso escrever as minhas concentrações Ca, Cb e Cc desta forma aqui.
sendo que o meu fluxo molar total Ft, que aparece nesses três termos, é a soma dos fluxos Fa, Fb e Fc. Por fim, as constantes de velocidade elas foram fornecidas no enunciado, escrevi elas aqui. Agora, para o balanço de energia, eu posso escrever ele genericamente dessa forma. Como a gente tem duas reações, a reação R1A e R2A, eu escrevi o termo com o respectivo ΔH da reação aqui, para a minha reação 1A e para a minha reação 2A. No caso, eu tenho um reagente, que é meu reagente A, então tenho o fluxo vezes o Cp dele, e eu tenho dois produtos, Fb e Fc, vezes o respectivo Cpb e Cpc. Substituindo aqui os valores que eu tenho, eu vou cair nesta igualdade aqui. Só tomando cuidado que a temperatura no enunciado é de 100 graus, então eu somei 273 para passar para Kelvin, e os ΔH que eu tenho, eles são valores negativos. Então, como eu escrevi desta forma aqui, menos com menos dá mais, por isso que o termo aqui fica positivo em 20.000 e aqui positivo em 60.000. Com todas as equações que eu deduzi anteriormente, eu consigo traçar essa planilha, onde aqui eu vou encontrar as temperaturas e os fluxos de A, de B e de C para o respectivo volume do meu reator. Então, eu comecei em 0 e fui até 1 litro desse meu reator. Por essa planilha aqui, eu consigo encontrar, além do volume, temperatura e dos fluxos, as constantes K1 e K2, o fluxo total, as concentrações de A e de B e de C, as velocidades das reações R1A, R2A, R1B e R2C, além das velocidades líquidas RA, RB e RC. E aí eu tenho as derivadas dFA-dV, dFB-dV, dFC-dV e o dT-dV. Usei um passo aqui bem baixinho, 0,01, para ter o mínimo erro possível, e a temperatura inicial que o enunciado me fornece como 150 graus, eu somei 273 só para passar para Kelvin aqui. Com essa tabela feita, eu consigo finalmente aí traçar os meus gráficos. Então, como a temperatura se comporta ao longo do volume e como os fluxos molares de A aqui em verde, de B aqui em azul e de C aqui em laranja se comportam ao longo do volume do reator. Repara que esse não é um exercício difícil, mas ele depende muito de conceitos prévios que você deve ter. Então, se você tem problema em algum conceito anterior, seja na dedução da equação do reator PFR, seja na forma de encontrar as velocidades das reações, você provavelmente vai ter algum problema quando você chegar em partes mais avançadas, como aqui a gente está vendo o balanço de energia. De qualquer forma, eu fico por aqui. Então, antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal, acompanhe o nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!